Sou espírita, trabalho e estudo em uma casa espírita há quase 30 anos. Passei por uma mesma experiência por 2 vezes. E aí ela vai relatar a experiência, Jorge. A primeira estava como facilitadora em um grupo de estudos, parte prática, acompanhando uma passividade que me chamou muito a atenção. Fiquei atenta a cada palavra. Quando me dei conta, estava ajoelhada, com os braços esticados, como que reverenciando não sei o que ou quem. Era como se eu estivesse enxergando somente com os olhos da alma. O segundo acontecimento com ela foi o seguinte, ó. A segunda, mais recente, estava fazendo a prece de abertura do trabalho de passes em uma sala onde se encontrava somente os trabalhadores. Terminando a prece com o Pai Nosso, fui surpreendida com uma forte emoção. Era como se eu mergulhasse para dentro de mim e dizia em voz alta com muita emoção: Meu Deus, que lindo, que lindo. E ainda com os olhos fechados, percebi somente uma totalidade de azul luminoso. Desses meus anos de estudo, que eu me lembre, nunca me deparei com uma explicação sobre enxergar com a alma, sem ter consciência do que se enxergou. Poderia me ajudar a entender que tipo de percepção é essa? O item 159 do Livro dos Médiuns diz o seguinte: todo aquele que num grau maior ou menor sente a influência dos espíritos é por esse fato chamado médium. O que parece é que você, na verdade, possui uma mediunidade, mas eu nunca tive, pois é, num grau maior ou menor. Nós não somos médiums porque temos a percepção mediúnica o tempo todo. Nós podemos ter episódios de mediunidade. Existem muitas pessoas que, em boa parte da existência, nem percebem a questão espiritual. Mas em alguns momentos mais significativos, elas têm lampejos de mediunidade e o fenômeno acaba acontecendo. De repente, a sua circunstância é essa: você não é um médium ostensivo permanente, mas tem episódios de mediunidade. Aí você vai me perguntar, tá, mas e para que isso? Para que aconteça exatamente isso que está acontecendo hoje. Que você aprenda a aceitar como é que as pessoas dizem, eu não sei o que aconteceu. Aí você diz, puxa, mas esses médiuns não se educam, como é que pode? Porque a gente fala, para quem é médium é muito difícil controlar as emoções, principalmente quando nós somos menos conscientes. Então, esses episódios acontecem em você que estuda e que participa de reuniões mediúnicas, tarefa da casa, do passe, para que você tenha mais capacidade de entender o comportamento daqueles que vivem experiências mediúnicas, para que você consiga ter mais capacidade de entender a dificuldade que os outros têm. E, evidentemente, as ocorrências que aconteceram com você, elas não são ocorrências para que elas se tornem comuns. Eu não vou dizer que elas são negativas, mas elas não são ocorrências esperadas para o ambiente em que elas se deram. Então, a gente evidentemente tem momentos que se emociona mais, chora até, tem umas emoções, mas essas situações, precisa entender que são formas de aprendizado. Então, não quero dizer para você que é para você, é ótimo, estimule mais, tenha mais esse tipo de coisa. Se tiver que ter, que seja num contexto diferente. Minha sugestão a você: compreenda por esses seus lampejos que depois, que de repente, uma porta de mediunidade está se abrindo para você. Aceite que você possa ser médium e que o bloqueio seu de racionalidade vem impedindo que as manifestações aconteçam. Por isso que os episódios são tão afastados. Sugiro que você vá para a mesa mediúnica e sente e permita que, de repente, manifestações aconteçam. Porque, de repente, uma nova fase pode surgir para você com essa falta de policiamento que você possa ter do ego e você conseguir dar passividade, mas sem essa inconsciência toda, sem esses arroubos intensos, mas permitir o socorro para muita gente que pode se beneficiar com o trabalho que você possa prestar.